Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã que nos assiste aí de casa, pela nossa web TV Santo Antônio, finalmente, com a graça de Deus, depois de tanto tempo, com o nosso programa Identidade Católica parado, retornamos agora com a mesma graça de Deus. É uma alegria receber você aqui novamente, no nosso canal, no nosso programa, e vamos que vamos, aprofundando o nosso conhecimento acerca da nossa fé, para darmos razões da nossa fé, para nós mesmos e para todos aqueles que nos perguntarem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, ano passado, nós passamos praticamente o segundo semestre todo na primeira parte do catecismo, que é a parte do credo, ou seja, os artigos da nossa fé, aquilo que nós cremos, e vamos dar continuidade agora, retomando aquilo que nós vimos lá atrás, tá certo? Nós vimos que o homem é capaz de Deus, que Deus se revelou ao homem por amor, e deu ao homem capacidade para compreender, pelo menos o mínimo dos seus mistérios. Nós compreendemos tudo aquilo que diz respeito na primeira parte do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje, finalmente, com a graça de Deus, nós vamos encerrar a segunda parte do credo, que é a parte que diz respeito à nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, a segunda pessoa da Trindade. Então nós vamos hoje para os nossos últimos tópicos, os últimos pontos a serem trabalhados no catecismo a respeito da nossa fé na segunda pessoa da Trindade, Jesus. Então, nós vamos hoje trabalhar o artigo 7º, donde virá julgar os vivos e os mortos, tá certo? E aí a gente encerra a segunda parte. E aí, a partir de semana que vem a gente iniciará a terceira parte do credo, falando sobre a Santíssima Trindade, tá bom? Então vamos lá. Página 192 do Catecismo, para quem tem a versão menor, tá certo? Página 192, o parágrafo 668. Ele voltará na glória. Cristo já reina pela igreja. Cristo já reina pela igreja e voltará na sua glória para reinar sobre todo o universo. É isso que nós vamos tratar aqui. Então vejam, 668, uma passagem bíblica aqui, Romanos capítulo 14, versículo 9. Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor, possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de toda autoridade, poder, potestado e soberania, pois o Pai tudo submeteu a seus pés. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22. Cristo é o Senhor do cosmos, ou seja, cosmo aqui quer dizer o mundo, toda a existência material. Cristo é o Senhor do cosmos e da história. Nele, a história do homem e mesmo toda a criação encontram sua recapitulação, sua consumação transcendente. Deus o ressuscita e depois o eleva aos céus, tornando Cristo agora, devolvendo a ele a sua majestade, poder e glória e dando a ele a sua herança. Ou seja, Cristo, ao cumprir a missão que o Pai lhe deu,
em recompensa recebe a herança que o Pai lhe prometeu, de torná-lo Senhor sobre toda a criação. Então, ou seja, o Cristo Jesus, que se apresentou a nós como homem e que agora está no céu, né, na sua natureza divina e na sua natureza humana, porque a natureza divina e humana de Jesus não se separam, Jesus é Deus e homem, mas ele está lá na sua glória e majestade, assumindo o posto de Senhor de toda a criação, Senhor de todo o universo, não é? E por conta disso, né, aquilo que São Paulo nos fala na carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, né, que Cristo se tornou o primogênito de todas as criaturas e o primogênito do universo. Ou seja, a partir de Cristo, a criação se torna nova criação. Dizer que, como está aqui, né, dizer que a história do homem e toda a criação encontram em Cristo sua recapitulação, quer dizer justamente o quê? A harmonia e a perfeição da criação, que havia sido perdida, quando essa harmonia foi rompida pela entrada do pecado no mundo, Cristo agora ele regenera todo o universo na sua harmonia e na sua ordem natural, na sua ordem primitiva, anterior à entrada do pecado e do mal no mundo. Então, ou seja, em outras palavras, Cristo transforma todo o universo, toda a criação e todo ser humano em novo homem. Todo aquele que está unido a Cristo é recapitulado e transformado num novo homem, numa nova criação. E agora, parágrafo 670. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Já estamos na última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada de certo modo, já está antecipada nesta terra. Pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. O reino de Cristo já manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham seu anúncio pela igreja. Em outras palavras, o que isso aqui traz para nós? Isso aqui nos traz o seguinte: a partir do momento que Cristo veio ao mundo, chegou para nós a plenitude dos tempos. Cristo é a plenitude dos tempos. Quando ele, saindo da eternidade, ele entra no nosso tempo. E a partir do momento que ele subiu aos céus para sentar à direita do Pai, Cristo Jesus, ele inaugura aí para nós essa chamada última hora. Qual é a última hora? A hora da espera e da expectativa do chamado definitivo de Deus, para nos encontrarmos com Ele, sermos julgados e recebermos a herança eterna. Então, desde quando Jesus ascendeu aos céus até hoje, 2000 anos depois, nós ainda estamos vivendo essa última hora que Jesus instituiu. Esta hora da preparação e da vigília aguardando o seu retorno definitivo. À espera de que tudo lhe seja submetido. Número 672 do Catecismo. Cristo afirmou antes de sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico, esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de expectativa e vigília, ou seja, corroborando com o que nós acabamos de dizer. Como Jesus está no céu, aguardando a hora que o Pai reservou para ele voltar para julgar os vivos e os mortos, que como ele mesmo diz, nem ele sabe, só o Pai sabe, Jesus aguarda essa hora em que ele voltará ao mundo para submeter tudo o que ainda não está submetido a ele, ou seja, todas as potências do mal, e dar então o veredito definitivo sobre o último inimigo, que é a morte. Por isso mesmo, nós sabemos que
o reino de Deus, esperado pelos judeus, esse reino onde será instaurado a justiça, a paz e o amor, nós já o vivemos aqui por antecipação, mas ele ainda não chegou definitivamente. Ele só chegará quando Jesus voltar. Por quê? Enquanto nós vivemos nesse mundo imperfeito, né, nós passaremos por todas as limitações e imperfeições deste mundo. O lugar aonde todas as lágrimas serão enxugadas. O lugar aonde não haverá mais choro, ranger de dentes, só alegria, perfeição, paz e amor definitivos é no céu. E quando Jesus trouxer o céu à terra na sua segunda vinda, para nos resgatar e nos levar para a herança eterna, para a vida eterna. Tá certo? Continuando. O advento glorioso de Cristo, a esperança de Israel. Número 673. A partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, ainda que estejam retidos tanto ele como a provação final que há de precedê-lo. Ou seja, aquilo que Jesus diz, né? Quando perguntam a ele sobre o fim dos tempos, né? Sobre a vinda definitiva do reino de Deus, sobre a sua segunda vinda, a sua hora definitiva. Ele diz, nem eu sei, só o Pai sabe. E esse dia do juízo final virá como um ladrão. Ele garante para nós. O juízo final virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa certeza da nossa fé. E cada um receberá a recompensa segundo as suas obras e segundo a correspondência que cada um deu a graça de Deus na sua vida. Né? Essa é a nossa certeza. Então é isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Né? Este dia virá como um ladrão. A gente não sabe. O ladrão ele pode chegar a qualquer hora do dia, não só à noite. Mas às vezes eu estou esperando ele à noite, ele pode vir de dia e me surpreender. Ele pode entrar pela porta, mas pode entrar pelos fundos, pode entrar pela janela, pela chaminé, pelo telhado. A gente não sabe. Ou seja, dizer que o dia virá como um ladrão é isso. É dizer que nós não sabemos e que quando ele virá de repente, sem ninguém perceber. Então, se alguém está naquela ilusão, deixa eu viver a minha vida, curtir a minha vida. Quando tiver velho, eu procuro Deus e a igreja, sabe de nada, inocente. Desculpe dizer, mas você não sabe de nada, inocente. Primeiro que nós não sabemos o dia do fim da nossa vida. A gente pode morrer daqui a 50 anos, pode morrer daqui a 10 segundos. Não é? E segundo, que mesmo que a gente soubesse, né, mas a gente não sabe o dia e a hora que Jesus vem. Então temos que estar preparados a todo momento. Nós não temos que deixar para buscar a Deus no último momento. Nós temos que buscar a Deus hoje. É hoje que nós temos que buscá-lo. Continuando. A provação derradeira da igreja. Ou seja, até a consumação dos séculos, né, até a vinda de Jesus e principalmente quando estiver iminente a sua vinda, né, o mundo passará por uma grande provação, né? A besta se revelará, como nos mostra o Apocalipse. A besta se revelará, não é? Governará o mundo inteiro e perseguirá os filhos de Deus. E aí, esse momento é o momento em que Jesus vai esperar de nós como igreja, né? Que nós vençamos a última provação, a última tentação, a provação derradeira, ou seja, sermos fiéis a Ele até o fim, mesmo que seja à custa do nosso sangue, né? Apesar das perseguições do mal. Então vejam, número 676, essa impostura anticrística quer dizer, contrária a Cristo, né? Essa falta de postura que é contrária a Cristo, né? Que falta de postura é essa? De não buscar a Deus e de ceder às tentações do anticristo. Já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico.
Mesmo em sua forma mitigada, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Um exemplo disso daqui, o que é o milenarismo? Que é essa heresia, que é uma falsa compreensão da vinda do reino, da vinda definitiva do reino de Deus. Não é? Tem um herege chamado João alguma coisa, não me recordo agora o nome dele. Não é? É João Presbítero, né? Da região ali da Capadócia, do Oriente, por volta do século II depois de Cristo, que ele foi praticamente o idealizador dessa heresia do milenarismo. O que é o milenarismo, né? É uma heresia que se baseia no livro do Apocalipse de São João, onde fala que haverá o reino de Cristo sobre essa terra durante 1000 anos, e depois desses 1000 anos virá o reino de Satanás. Satanás, o dragão que está acorrentado, vai se desprender das suas correntes e reinará durante 1000 anos, não é? Realizando o mal sobre o mundo e perseguindo os filhos de Deus. Não é? E quando chegar a hora derradeira, Cristo se revelará. Não é? Só que essa heresia, ali o que o Apocalipse está falando para nós é algo simbólico. Né? Na verdade, está querendo dizer o que ali? Esses dois reinos, né? Que um virá e outro virá depois. Na verdade, quer dizer o bem e o mal que estão a todo momento tentando, né? Que estão a todo momento lutando pelas almas, lutando pelos seres humanos. Né? O mal tentando nos fazer perder e o reino de Deus agindo sobre o mundo para nos fazer nos encontrarmos, nos fazer encontrarmos-nos com Cristo, encontrarmos com a nossa salvação. Então é algo simbólico. Agora, o que é essa heresia do milenarismo? Essa heresia é querer acreditar que esses 1000 anos acontecerão no sentido literal, que o reino de Deus é um reino puramente material, que o reino de Deus se manifestará como um reino puramente material, como um reinado político sobre esse mundo. Ou seja, mais ou menos aquilo que os judeus esperavam, né? Eles esperavam que o Messias não seria, por exemplo, o Filho de Deus. Seria um homem como qualquer outro que levantaria espada, declararia guerra contra o Império Romano e alcançaria, não é, para os judeus, a independência novamente. Então essa heresia do milenarismo é essa heresia de querer entender esses 1000 anos no sentido literal da palavra, do termo, e querer entender o reino de Deus como um reino materializado. Quando o reino de Deus, antes de tudo, é um reino espiritual. O reino de Deus terá a sua dimensão material acontecendo na consumação dos séculos, quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos e ressuscitar a todos nós, devolvendo-nos o corpo, né, que cada um terá perdido quando da sua morte terrena, certo? Então, continuando. Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, Jesus voltará na sua glória. Foi o que nós acabamos de dizer. Jesus voltará na sua glória como rei e juiz. Ele já reina na igreja. A igreja é dele. Ele é o nosso rei, porque os cristãos, os filhos de Deus, são seus súditos. Então a sua igreja é o seu reino. Ele já reina na igreja. Mas, quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos, ele reinará definitivamente sobre todo o universo. Tá certo? Então é isso que nós vamos tratar agora nessa segunda parte. Ele voltará na sua glória como rei, para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino sobre todo o universo. Então, para isso acontecer, o que é necessário acontecer antes disso? Ele, como juiz, realizar o juízo universal. Julgar a todos, aqueles que já morreram, e julgar aqueles que ainda se encontrarem vivos quando ele voltar no fim dos tempos. Número 678.
Na linha dos profetas e de João Batista, Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia. Então será revelada a conduta de cada um e o segredo dos corações. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá no último dia: cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. 679. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu este direito por sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar, e para dar a vida que está nele. Isso daqui é uma citação de João 3, versículo 16. É pela recusa da graça nesta vida que cada um já se julga a si mesmo, recebe de acordo com suas obras e pode até condenar-se para a eternidade ao recusar o espírito de amor. Em outras palavras, o que isso tudo está dizendo aqui para nós? Aquilo que eu havia dito no início. Porque Jesus foi fiel ao Pai no plano de salvação do Pai, porque Jesus foi fiel ao Pai na sua missão de morrer e ressuscitar para a nossa salvação, Deus entregou a ele todo o poder e toda a autoridade sobre o universo. Entregou nas mãos dele o universo. Quem aqui já foi a Campos, passa lá pela catedral, pela nossa catedral do Santíssimo Salvador, vê lá a imagem de Jesus Santíssimo Salvador, ele segurando, ele segurando na sua mão direita o quê? O mundo. O mundo está em suas mãos. A partir do momento que Deus ressuscitou Jesus, devolvendo a ele toda a sua glória e majestade, ele ascendeu aos céus, Deus entregou nas mãos de Jesus a sua herança merecida. E qual foi a herança que Jesus mereceu? A sua recompensa. Deus o coloca sentado no seu próprio trono de Pai, no trono de Criador de todo o universo. E entrega em suas mãos o poder sobre tudo e sobre todos, para julgar a tudo e a todos. Percebe, meus irmãos? É isso que está aqui dizendo para nós. E aí então ele voltará, como esse Senhor e juiz de todo o universo, para julgar os vivos e os mortos. E o que acontece? O que está dizendo aqui para nós? Nós temos que ter aquela imagem de um Deus vingador, juiz, castigador, que chegará, abençoará uns e punirá outros? Não. O que está dizendo aqui para nós é que cada um de nós julgamos-nos a nós mesmos. Quando ele voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos, vai acontecer, colocando isso daqui num sentido figurado, digamos assim, vai passar na mente de cada um, tanto dos vivos como dos mortos, um filme na nossa cabeça. De tudo, vai passar um filme de toda a nossa história, a vida inteira que nós vivemos nesse mundo. E a partir desse filme que vai passar na nossa cabeça, cada um de nós, a nossa própria consciência, nos conduzirá ao céu se nós correspondemos e demos uma resposta de amor à graça de Deus que buscou agir em nós, ou se a nossa consciência nos conduzirá ao inferno, porque nós buscamos a todo momento, obstinados no pecado, até o fim, nós negamos a graça de Deus na nossa vida. Esse é o pecado contra o Espírito Santo que não tem um perdão. É o pecado de não querer Deus na minha vida. E a mesma coisa, aqui a gente recorda daquilo que São Paulo fala em suas cartas, eu acho que é a carta aos Romanos, quando São Paulo diz, que aqueles que não acolheram o Evangelho, mas não por sua própria culpa, ou porque nunca ouviram falar de Jesus, morreram sem ouvir falar dele, ou por causa da falta de testemunho dos cristãos, e aqui a gente, isso não só São Paulo, mas também o documento do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio,
né? E o documento sobre o diálogo com as religiões não cristãs, que é a Nostra Aetate. Esses dois documentos falam lá também disso, que aqueles que não acolheram o evangelho por sua própria culpa, ou seja, porque nunca ouviram falar de Jesus, ou porque não se converteram pela falta de testemunho dos cristãos, esses poderão alcançar o céu segundo os ditames da lei natural e da razão natural. O que é esse critério de julgamento para essas pessoas? Não é? Ter feito o bem durante sua vida e evitado o mal. Percebem? Não é? Agora, e aqueles que não acolheram o evangelho, não é? Mas não acolheram por sua própria culpa, não é? Foram evangelizados, os cristãos que os evangelizaram deram testemunho. Aí esses serão conduzidos ao lago de fogo, como nos ensina o Apocalipse. E o critério final de tudo isso, não é, do juízo universal, serão as nossas obras de caridade e misericórdia. Não é? Como nos mostra a parábola do juízo final, em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Lá, quando Deus chegar e separar as ovelhas, que são os eleitos, dos cabritos, que são os condenados, qual vai ser o critério para julgar? Se você praticou ou não as obras de misericórdia. Né? Deu de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestiu os nus, visitou os encarcerados, os doentes, sepultou os mortos. Ou seja, Deus vai perguntar a você quantas comunhões, missas, confissões você participou ou recebeu. Deus vai perguntar se você foi batizado ou não. Deus vai perguntar quantas orações você fez na sua vida. Não, Ele não vai perguntar nada disso. Ah, padre, então você está querendo dizer que os sacramentos que a gente recebe não servem de nada? Não é isso. Mas é algo além disso. É pelas nossas obras de caridade e de amor e misericórdia que Deus vai medir o tamanho da nossa fé. É pelas nossas obras de amor que Deus vai saber o quanto as nossas orações e os sacramentos que nós recebemos na nossa vida surtiram de efeito de conversão e de santidade para a nossa vida. Tá certo? Então depois, como exercício de casa, vocês leiam, né? Mateus 25, do 31 ao 46. E agora, para nós encerrarmos, vamos só ler aqui rapidinho aqui o resumo disso tudo que eu acabei de falar. Resumindo, número 680 a 682. Cristo Senhor já reina pela igreja, mas ainda não lhe estão submetidas todas as coisas deste mundo. O triunfo do reino de Cristo não se dará sem uma última investida das potências do mal, onde Cristo virá e derrotará definitivamente o último inimigo a ser vencido, que é a morte. E estabelecerá o reino de Deus. No dia do juízo, por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos ao longo da história. Ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo suas obras, e segundo tiver acolhido ou rejeitado sua graça. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, né? As obras que nós realizamos, elas serão um termômetro a medir o quanto nós correspondemos à graça de Deus na nossa vida. E que assim, né, que isso traga para nós uma profunda reflexão sobre como estamos vivendo a nossa vida, meus irmãos. Recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Tomás de Aquino, São José e Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos e até o nosso próximo programa Identidade Católica. E por fim, não se esqueçam ao final de se inscrever no nosso canal da Web TV Santo Antônio e ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.